Boa noite, amados. Então, é sempre bom estarmos aqui novamente para aprender com o Senhor, né? Que Deus seja conosco, o Espírito de Deus possa estar comigo que fala, né? E com todos vocês que me ouvem nesta noite. Há pouco mesmo, né? Estava orando ao Senhor e tenho convicção disso, né? Que a letra, né? Toda essa letra aqui, né? Toda a Bíblia aqui, né? De ponta a ponta, né? Então, ela pode ser somente uma letra, pode ser somente conhecimento, né? E aí não vai ajudar muito, né? Como o Afonso, né, estava ensinando a gente nesses dias, né? Então, só o conhecimento não adianta nada, mas se o Espírito de Deus estiver na palavra, se o Espírito de Deus estiver nisso, aí a vida, a mudança, a transformação. E eu com certeza, né, isso que nós desejamos, né, para esses dias, é que a palavra de Deus, né, esteja, né, cheia, né, do Espírito de Deus e nos transforme, realmente venha incomodar, né, as nossas vidas, a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de enxergar as coisas, que nos desperte, né? Então hoje a gente vai estar falando aí sobre, né, justamente sobre isso, né? Vivendo a palavra, né? Então, se a gente só ficar ouvindo, né, e não fazer nada, né, a gente vai abrir mais o leque nesse sentido, mas para ficar parado, ouvir e não fazer nada, é melhor não ouvir. É melhor não aprender, porque cada vez mais que a gente recebe, a gente tem uma responsabilidade muito maior diante das pessoas que caminham conosco e também diante de Deus. Então é nisso, né, que a gente vai estar conversando um pouco aí nos próximos minutos aí. Então tem uma passagem lá que é 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. Cadê aqui? Então está escrito assim, né? Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, a palavra de Deus fala assim, né, não desprezes, né, o dom que é em ti, né? Não seja negligente, não seja leviano com o dom, né, com as qualidades que Deus confiou nas tuas mãos. Então nós precisamos, né, permitir, né, que o Espírito de Deus desperta em nós esse dom que há em nós, esse dom que foi dado por Deus, através da imposição dos nossos amados irmãos, que um dia, né, intercederam, ungiram as nossas vidas através de orações. Então, que, né, isso, né, possa ser manifesto, né, possa realmente transformar, né, que essa palavra, né, seja a vida verdadeira dos nossos dias hoje. Que nós possamos, né, realmente estar colocando em prática, né, os dons que o Senhor, né, tem nos confiado. Vamos estar orando, né? Eu gostaria de orar, né, por vocês, né, neste momento aqui, né? Então, Pai de toda a glória, Pai de toda a glória, Senhor, nós cremos, Senhor, que Tu, Senhor, realmente a cada um, Senhor, Tu desses, Senhor, dons, Tu desses qualidades, Senhor, a um e a outro, Senhor amado, e qualidades diferentes, ó Deus amado, porque Tu nos faz diferentes, para que juntos, Senhor, possamos formar um corpo, juntos possamos formar uma igreja, juntos possamos manifestar a Tua glória nesses dias. Desperta, Senhor, desperta em nós, Senhor, aquilo que está lá no nosso fundo do nosso coração, Senhor, para que aviva essa chama, Senhor, este fogo, Senhor, venha avivar em cada um de nós, Senhor,
e possa transformar, Senhor, em grandes, Senhor, grandes labaredas de fogo, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, seja abundante, Senhor, nas nossas vidas nesses dias, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor amado. Abençoa, Senhor, os Teus servos amados, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Gostaria, né, assim, de fazer um breve resumo, né, da semana, né, com relação ao pão diário. Né? Então, cada ministração, né, que Deus vai falando através dos servos, né? Não sei se é de conhecimento de todos, mas nós, né, não conversamos, né, a respeito, sabe, do que um que vai escrever, sabe, o que eu vou escrever, o que o Rubinho vai escrever, o Roger, o Dequinha. Então, nós simplesmente temos uma responsabilidade, assim, um prazer, né, de poder estar compartilhando aquilo que Deus vai falando conosco, né? E como, né, o Espírito de Deus, né, tá? Tem realmente, né, usado a cada um de nós e vai, né, dando assim, né, sabe, o mesmo mover, sabe, a mesma direção, porque aí a gente tem convicção, né, que isto, né, é obra de Deus, né? Isso é a direção do Espírito Santo. Então, sabe, às vezes nem tem ideia lá que o Dequinha vai escrever, mas está muito assim ligado, né, que o outro escreveu, e a gente vai fazer um breve resumo dessa semana, e se a gente olhar as outras semanas anteriores, é tremendo, né, o que Deus está fazendo. Então, vamos lá, né? Então, no domingo, né, o Roger, né, compartilhou conosco, né, não perder o foco em Cristo Jesus. Claro que a gente não vai abrir aqui, né, cada um, tá? Então a gente só vai pegar alguns pontos. Então, né, o Roger falou assim, não perder, né, o foco em Cristo, né? E ele fala da passagem lá de Pedro, né, quando Pedro está lá no barco, né, está todo agitado, né, e Jesus fala assim, vem Pedro, né? Então aí Pedro começa a andar sobre as águas, né? Então quando Pedro está olhando, né, para Jesus, ele anda pelas águas, mas quando ele começa a olhar, quando ele perde o foco, e ele começa a olhar para a tempestade, quando ele começa a olhar para as adversidades, ele começa a afundar. Então assim, né, acontece com a igreja. Quando a igreja, quando você está olhando para o Senhor, então você tem convicção da vitória. Você anda, né, pela fé. Mas quando você começa a olhar, né, dos lados, o tamanho da montanha que você tem que passar, a profundidade da água que você vai andar sobre elas, se você olhar para o lado, você começa a afundar. Então, Deus tem nos falado, olha para Ele. Né? Não podemos olhar para os lados, para as adversidades, para o tamanho do problema. Porque isso, né, o Senhor vai nos dar a vitória. Nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Na segunda-feira, né, então, eu compartilhei com vocês, né, sobre os 3 tipos de vulcões, né, o extinto, o inativo e o ativo, né. Então, aí eu fiz um paralelo, né, expliquei lá os vulcões, né, os 3 tipos de vulcões, né, e assim às vezes acontece, né, com a igreja. Então a gente sabe que alguns irmãos, né, foram bênçãos, né, na mão de Deus por muito tempo. E por um determinado problema, às vezes se afastaram de Deus, e alguns até morreram, né, afastados de Deus, ou seja, né, perderam a chama. Toda aquela força, né, que o vulcão tem, acabaram, né, permitiu, né, que as coisas do mundo ofuscassem, né, todo, né, este poder, toda esta força que a gente sabe que o vulcão tem. Né? O vulcão, né, inativo, né, aquele que ainda está entre nós. Né? Então, ou seja, né, a qualquer momento ele pode voltar a ser o que ele era, né, para qual foi predestinado, né, com aquela força toda. Então ele já foi um vulcão, já fez o seu papel de vulcão, temporariamente ele está inativo e ele pode voltar à atividade a qualquer momento. Né? Esse, né, pode ser uma pessoa que às vezes está entre nós,
um irmão que está entre nós, né? Que Deus, né, desperta o dom que há nele nesses dias, amados. Que ele seja desperto, ele possa voltar a jogar as lavas, né? Possa, né, transbordar do Espírito Santo nesses dias. E o vulcão, né, assim, né, vários filmes, né, já passaram sobre isso, então a gente percebe, né, que assim, né, quando a lava do vulcão, né, onde ela passa, aquilo fica na história, marca. Não tem como, né, um vulcão, né, que entra em erupção e passa depois desapercebido. Não tem como. Às vezes ele destrói uma cidade inteira, né? Às vezes uma cidade precisa ser removida daquele local pela força do vulcão. As suas lavas, né, ficam marcadas ali durante, né, milhares e milhares de anos. Então o vulcão onde passa deixa a sua marca. O cristão cheio do Espírito Santo, onde passa ele vai deixar a marca. Deixa a marca, porque o poder do Espírito Santo sempre vai transformar, vai ganhar vidas, né? Vai resgatar almas do inferno. Onde a pessoa cheia do Espírito Santo, né? Sabe, pessoas leprosas serão curadas, pessoas com câncer, né? Já nos seus finais, desacreditadas, serão alcançadas. Eu creio assim que uma igreja avivada vai restaurar muitas pessoas ali na Cracolândia. Sabe, quando a gente olha aquilo que já não há mais esperança alguma, né? E para o homem não há mais esperança mesmo, sabe? Fazem algumas coisas paliativas, mas a igreja avivada, né, transformar aquelas vidas. Então é isso, né, para que o Senhor está nos chamando, né, a sermos, né, pessoas ativas, né, cheias do Espírito Santo. Na terça-feira o Irani falou conosco, né, do grande abalo nesses dias, né? Então, as grandes consequências, né, que trouxe, né, essa pandemia, né, em todas as áreas, né? Então, em todos os lugares do mundo, né? Países, né, mais pobres, medianos, países ricos, grandes potências, todos eles foram impactados com essa pandemia. E a grande coisa assim, e agora, né? Nós não podemos, amados, virar a página, sabe? Então muitas pessoas ficam nessa ansiedade, né, de voltar à normalidade. E quando a gente vai voltar, né, a trabalhar, ou quando vai voltar a estudar, vai sair do, né, a distância do EAD, né, para voltar ao presencial. Então a pessoa fica, né, nessa expectativa, né, de querer voltar à normalidade. Quanto ao mundo, a gente pode até dar um crédito para isso, mas nós como igreja, amados, nós não podemos, né, assim, voltar, né, à normalidade. Dentro de tudo que isso aconteceu e está acontecendo, então nós precisamos ouvir, né, ouvir, atentar o que Deus, né, quer nos ensinar e pegar isso, abraçar isso e realmente, né, ser uma igreja, né, diferente, uma igreja ativa daqui para frente. Então não podemos, amados, pela graça do Senhor, não podemos, sabe, virar a página e agora, né, sabe, se a pessoa está lá numa igreja, né, uma presbiteriana, ela volta para o culto normal. Se a gente está no grupo, olha, então agora volta à normalidade a reunião de família, agora tem um aprofundamento 1, 2, 3, tem a reunião de jovens, das crianças, né? E volta como antes. Eu não sei exatamente como é que vai fazer. E não tem essa resposta. Mas Deus tem a resposta no coração dele. Se a gente quiser ouvir, né, vamos clamar e ver exatamente o que o Senhor deseja de cada um de nós e agir nesse sentido. Na quarta-feira, o Carlos Augusto, né, falou assim, orar uns pelos outros. E ele leu Colossenses 1, de 9 a 12. Né? Então vamos estar lendo essa passagem assim, como você vê, isso era mais de 2000 anos atrás, né? E
tão real, né, tão presente, né, isso, né, para as nossas vidas hoje. Por este motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu reino, para o seu povo. Então aqui é a importância, né, da gente se envolver, né, com a necessidade dos irmãos. Graças a Deus, amados, né, não por mérito nós, né, do grupo, mas a gente, né, tem tido essa experiência, né. Então, né, eu vejo realmente assim, né, um se preocupando um com o outro, né, sabe, as pessoas passando necessidades, sabe, enfermidades, o outro realmente tem se envolvido, tem orado, tem clamado, né? Glória a Deus por isso, né? Que o Espírito de Deus, né, continue, né, fazendo isso em nós. Nós precisamos, né, continuar intercedendo uns pelos outros, né? E ser prático, sabe, amados? Então o irmão, você está precisando de oração, né? Então liga para ele, né? Ora por telefone, né? Grava o vídeo aí, né? Manda no zap, ora por ele, né? Então, vamos dar um passo até a mais, né? Então, não só a gente só falar assim, vou orar, né? E eu sei, eu creio, né, que cada um tem orado mesmo no seu quarto, tudo. Mas, às vezes, é importante também você orar, né? E manda para o teu irmão, ore com ele no telefone, ou então faz lá o vídeo lá no zap, né? E ora, né? E passa isso para o irmão, né? Passa, às vezes, no particular, ou se for alguma coisa aberta, ponha lá no grupo mesmo de família, né? Então a gente tem visto alguns aí, mas a gente pode ampliar isso, né? Às vezes vejo a Dona Divina, né, orando, né? Que bênção, né? Glória a Deus, né? Que Deus, né, continue dando essa ousadia, essa liberdade, essa simplicidade, né? Que Deus, né, quer agir, né? Através, né, da simplicidade mesmo, né? Então isso é bênção, né? E para a gente, né, não abaixar na guarda, né? Precisamos orar uns pelos outros. E quando não temos mais palavras, né, podemos resgatar, né, o orar em línguas, né? Então, recentemente, a gente estava conversando, né, o caso aqui em geral, né, a gente estava batendo um papo e falando, né, dessa necessidade, né, ora em línguas, né, uns pelos outros, né? Então, quando eu lembrar do irmão, né, ora em português, mas também ora em línguas, né? Porque quando você ora em línguas, a nossa alma se silencia e manifesta a perfeita vontade de Deus. Então é muito importante, né, orar em línguas uns pelos outros. Na quinta-feira, né, então falamos, né, sobre, né, confiar em Deus as nossas vidas, né? Então o Dequinha, né, compartilhou uma passagem de 1 Crônicas, né? Então, ou seja, né, dentro do cenário, né, que era um caos, né, tudo era adverso, né, a vontade, né, adverso àquela situação, mas, né, quando você confia em Deus, né, o servo dele, Jabes, né, nessa passagem, né, então ele não olhou, né, ao redor, né, ele focou em Deus, creu no poder de Deus, orou e Deus veio em socorro do teu amado. Então, confiar em Deus as nossas vidas, tá? Não independe da situação, né? Depende do tamanho, né? Sabe, do tamanho da montanha, o tamanho da luta, o tamanho da adversidade, né? Foquemos, né, em Deus, e Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, amados. Então, foquemos nele, né? Independente da situação.
na sexta-feira, né, então o Rubinho, né, compartilhou conosco, né, ontem, né, o efeito borboleta, né? Então ele leu a passagem de 1 Coríntios 1, 26, 29, gostaria de estar compartilhando essa passagem também com vocês, neste momento. Agora, meus irmãos, lembre-se do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou famílias importantes. Então, olha, quando Deus não olhou para você, né? Olha, você não, sabe, não tinha, né, grandes posses, né, muito conhecimento, doutorado, nem nada, né? Mas Deus olhou para a sua vida, olhou para a minha vida, né? E para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Ou seja, né, tudo que nós venhamos a fazer, né, que fazemos ou venhamos a fazer, tudo é mérito do nosso Deus. Porque Deus nos pegou, ali éramos pessoas desprezíveis. Não tinha valor algum, não tinha poder algum, não tinha autoridade nenhuma em nós. Mas Deus nos resgatou, nos limpou, né, nos purificou, nos deu autoridade sobre os demônios, né, ungiu as nossas mãos para expulsar os demônios, ungiu as nossas mãos para curar os enfermos, tem santificado os nossos lábios para que na nossa palavra, dos nossos lábios, possam fluir a palavra que está no coração de Deus. E tudo isso é para a honra e glória dele, tão somente dele. Então Deus, ele pega aquilo que é desprezível, não tem valor algum, e ele dá honra, ele transforma, né? Para que nós, né, em momento algum, a gente não possa achar, né, mas é que eu era, né, diferente, né? Eu não dei trabalho nenhum para Deus, né? Nós sabemos muito bem, né, que todos nós, né, temos dado muito trabalho para o Senhor. E, né, nesse efeito borboleta, né, o Rubinho, né, sabe, Deus, né, tem abençoado muito, né, a vida do nosso irmão, né, e, né, quem não leu, né, sabe, esse texto, né, essa reflexão que ele fez, né, vale a pena, amados, né, leia, releia, né, muito profundo, né. Então, sabe, e a importância, né, que Deus, ele pega, né, uma coisa simples, né, e transforma, né, em grandes coisas, né. Então Deus, né, você vê assim, né, Deus, ele começa, né, falando na semana, lá na segunda-feira, né, sobre o poder do vulcão, né, e na sexta, né, o Rubinho fala assim da fragilidade, né, da borboleta, né, mas a borboleta, esse efeito, né, a borboleta, né, lá no continente africano, né, quando ela bate as asas, né, uma coisa sensível, né? Então ela bate as asas e esse efeito que vai passando, né? Ela pode gerar, né, um tufão, um furacão, né? Olha o efeito, né? Alguma coisa tão pequena pode gerar um furacão, né? E é isso, né, que Deus, né, quer tratar conosco nesses dias. Sabe? É uma atitude simples, né, de cada um. Né? Uma atitude às vezes pequena, ela pode gerar muitas coisas, né, lá na frente. Esse, né, é o efeito borboleta. Então, né, dentro do efeito borboleta, eu gostaria de passar assim, que nem uma passagem assim que eu estava pensando assim, né, no Billy Graham, né? Então, do Billy Graham. Billy Graham, eu creio assim que várias pessoas, né, que estão me ouvindo agora, né, conhecem, né, quem foi Billy Graham, né? Mas poucos, né, ou quase ninguém, né, sabe, né, quem o evangelizou.
né? Quem passou tanto tempo insistindo, né, com aquela vida, né, para que ele nascesse de novo e tivesse um relacionamento, né, sério, né, com Deus, um relacionamento sério, né, com Jesus Cristo. Então ele investiu tempo da vida dele para evangelizar Billy Graham. E Billy Graham, né, sem dúvida alguma, foi um dos maiores, né, evangelizadores, né, da história da igreja. Sabe? Então, onde ele ia, né, enchia de multidões, os estádios lotavam. Né? Quando ia ministrar em campo aberto, né, a gente olhava aqueles milhares de pessoas, né, ouvindo a palavra e sendo alcançadas pelo Evangelho, né? Pessoas que nasciam de novo, né? Reconhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, e quem, né, fez todo esse efeito? Né? Então, um simples homem, né, simples, que nunca teve em evidência, mas a atitude dele, a perseverança dele de insistir com Billy Graham, Deus fez o que fez, né? E quantas vidas foram alcançadas, quantas vidas foram salvas através desse servo. Da mesma maneira, né, Santo Agostinho, né? Então, se a gente falar assim, Santo Agostinho, né, eu acho que 100%, né, sabe, católico, evangélico ou não católico, né? Quando fala em Santo Agostinho, né, eu sei quem foi Santo Agostinho, né? Agora, né, quem sabe, né, qual o nome, né, da mãe, né, de Santo Agostinho? Então ela, né, passou a vida toda, né, orando, né, pelo Agostinho. Ela faleceu e não viu a conversão do filho dela. Mas ele, né, converteu, foi convertido, foi alcançado, né, pelo poder do Espírito Santo, né, em função das orações da mãe. Então ela, as pessoas, né, nem sabem, né, qual o nome da mãe dele, mas pela insistência, pela perseverança, né, essa obra, né, foi feita, né, foi uma grande obra, né, através do filho dela. Então, amados, né, então o que você faz, né, pode ser achar que é pequeno, às vezes você acha que é sem importância alguma, né, mas faça, amados, né, se Deus, né, tem dado a direção para você fazer, faça. Deus colocou no teu coração para você tirar, né, dar uma ligada para o irmão, orar por ele, ore. Se Deus está direcionando você fazer uma visita, né, claro, né, tem que ser muito direcionado, né, sabe, para não ir, né, nessa que você já está cheio de saudade do irmão, né, vai achar que é do Senhor, né, mas, né, seja coisa simples, né, sabe, vai e faz, amados. O importante, né, é que nós, né, saiamos do nosso comodismo e colocamos em prática aquilo que Deus tem nos confiado. Permita que Deus desperte o dom que há em mim, o dom que há em ti. Então tem muitas coisas, né, que nós como igreja podemos fazer. Eu dei uma pulada aqui, deixa eu voltar um pouquinho agora aqui. Jesus, né, foi falando várias coisas, né, no Evangelho lá, e uma determinada hora assim, ele vai, né, e dá uma resgatada, né? Então lá em Mateus 7, né, ele pega, né, e depois dele ter falado várias coisas, ensinado várias coisas, né, aí ele dá uma chamada assim, né? Então ele fala assim, né, Mateus 7, 24 a 27. Então ele fala assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construído na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, imprudente, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída.
Percebe, amados, que as lutas, as adversidades, elas vêm para todos, né? Então a luta, o vento veio tanto para a casa que foi construída na rocha, quanto o mesmo vento, a mesma intensidade também bateu na casa que foi construída na areia. Então o que muda é como você está preparado para encarar as adversidades que virão, né, durante a jornada da nossa vida. Não tem jornada, amados, que não tenha adversidades. Sabe? Seja, né, em qualquer lugar do mundo, sabe? Qualquer país, sabe? Se estiver no Brasil, você vai ter adversidades. Aí você, não vou sair daqui, vou para a Europa, vou para a Itália, sabe? Você vai ter adversidades na Itália. Não, aí eu vou aqui para os Estados Unidos, vai lá. Você vai ter adversidades. Em todo o país, qualquer lugar. O que importa é como você está preparado para suportar essas adversidades. Como você vai lidar com essas situações. É isto que faz a diferença, amados. Lá em Tiago, né, 1,22 fala assim, né? Não se engane, né? Não sejam apenas ouvintes, né, dessa mensagem, mas a põe em prática, né? Então é o que Jesus está falando, né? Então, sabe, não seja tolo, né? Coloque em prática, né, o que eu tenho te ensinado, né? Então a igreja hoje, amados, tá? E inclusive nós, né, sabe, nós do grupo, sabe, não é eu estou olhando a igreja do vizinho, não, sabe, é nós, vamos começar de nós aqui do grupo. Então nós estamos recebendo muita ministração, é muito conhecimento durante todos esses anos, mas nós estamos ficando uma igreja, né, obesa, uma igreja, né, gorda, né? Então se a gente, né, fazer o índice de massa, né, corporal, né, então está tudo gordo, né? Então a gente, né, precisa de colocar em prática, amados, o que Deus tem nos ensinado. Porque preparado mesmo, amados, 100%, nós não vamos estar nunca, né? Até o último dia, né? É como a santidade, sabe? Então todos os dias a gente vai buscar a santidade. E eu creio, né, que todos os dias, se nós a buscarmos, nós vamos ser mais santos que ontem, né? E aí, quando chegar amanhã, eu quero ser mais santo do que foi sábado. E quando chegar na segunda, eu quero ser melhor do que foi no domingo. Mas mesmo assim, eu não vou conseguir chegar a ser santo. Mas o que faz a diferença é eu buscar sem cessar a santidade todos os dias. Então, se você, né, tem um dom para o louvor, né, não importa, né, esse louvor nunca vai ficar 100%, mas busque, coloque em prática, né, o que você já tem aprendido. Né? A sua oração, talvez, né, você vai orar às vezes errado, não sei nem como é que vai falar que orou errado, mas talvez você orou mais do que deveria ter orado, ou orou menos. Mas o importa é que você ore com o coração, deixa que o Espírito Santo te use. Né? É melhor você ministrar, né? Às vezes você vai trocar um personagem da Bíblia, né? Eu já troquei vários, né? Sabe? Mas, né, ministre. Sabe? Deus vai te usar da maneira que, com as tuas deficiências mesmo. Mas a gente não pode, né, sabe, ficar aqui, não, eu preciso conhecer um pouquinho mais, né? Precisa sim, mas dentro do que você já sabe, vai passando isso para frente. Vai colocando em prática, amados. Né? Então, se você aprende, né, como lidar com o teu filho, né, então já vai melhorando o teu relacionamento com o teu filho. E depois você vai aprender como lidar com a tua esposa, ou vice-versa. Depois você vai aprender como ser um bom funcionário. E aí você vai colocar em prática. Mas o que Deus tem nos falado,
a gente já vai colocando em prática, queridos. Não vamos, sabe, então nós temos recebido bastante coisa. Estamos gordos. Nós precisamos exercitar, amados. Precisamos nos exercitar. Precisamos dar fruto. Fruto, né? Não vale para nada. Só vai virar fogueira. Infelizmente, amados. Né? Então, quando Jesus, né, ele passa ali, né, perto daquela árvore, né, que não dava fruto, né? Então ele vai amaldiçoa, né? Uma árvore que era para dar fruto, não deu fruto. Para que serve? Então, nós precisamos realmente, né, se mexer, né? Então, e tem riscos, né? Então, eu estava lendo um livro assim outro dia, ele fala assim, então é que nem uma planta de uma casa, né? Então, para você fazer uma planta da casa, então é muito fácil, né? Então, na planta da casa, então você vai lá, põe no papel, tudo essas coisas, a porta vai ficar ali, a janela lá, aqui é o banheiro, ali a sala, o quarto, tudo no papel. Aí pegou, não, vamos mudar agora. Então você vai lá, apaga, muda. É fácil, não é? Mas chega uma hora, amados, que você tem que sair da planta. Vai ter que ir para a alvenaria. Vai ter que pôr concreto ali, vai ter que pôr ferro, vai ter que erguer a parede, vai bater a laje. Percebe isso? E aí já não dá mais, né? Sabe, não é depois que aí você está lá, aí vai dar mais trabalho, né? Quando você começar mesmo na alvenaria, dá trabalho, vai ter risco, algumas coisas não vai, às vezes, você vai ter que, de repente, né, vai ter que quebrar uma parede ali que não deu certo, mesmo bem planejado, mas nós não podemos ficar a vida toda na planta, com medo de construir a casa. Entende, queridos? Não podemos ficar com medo, né? E ficar com uma planta a vida toda. Para que serve uma planta da casa, amados? Quem vai morar numa planta de uma casa? Por mais linda, mais perfeita que ela seja, é melhor, né, você construir uma casa, mesmo que ela tenha algumas coisas que não é lá do sonho, saiu alguma coisinha meio errada, mas a casa está lá. Tem alguém morando, tem alguém sendo, né, abrigado, com conforto dentro daquela casa. Então nós somos chamados, amados, né, a levar a palavra de Deus, a levar este abrigo, né, às pessoas. E Deus está contando comigo, Deus está contando com a tua vida. Mateus 11, né, 16 a 19, está lá assim. Mas, com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de enterro, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem, ele está dominado por um demônio, ele tem demônios, né? O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem, vejam, este homem é um comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Então, a igreja, né? Então, a igreja, né, se ela perde o foco, né, como o Roger, né, comentou lá, né, na sua reflexão diária, então a igreja começa, né, sabe, ficar olhando essas coisas, né, que não acrescentam nada. Olha, veja lá o irmão, sabe, desafinou, né, naquela música, aquela nota, não foi muito legal. Sabe, olha o irmão lá para ministrar palavras, sabe, não estava legal, né, foi meio chato, meio cansativo, né, de novo aqueles assuntos.
Então é isso, né? Veja como se comporta a igreja de hoje, né? Se Jesus estivesse falando, né? Então, quando a gente não perde o foco, você começa a olhar as coisas que não tem importância alguma, que não vai crescer, não vai dar valor à igreja, amados. Então nós precisamos ver o que Deus quer realmente das nossas vidas. Em Efésios 4,14 fala assim: então não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outras para caminhos errados. Então, a gente pode ver aí, né, o Afonso falou bastante nisso na segunda e na terça-feira, né? Então, tem muito material de conhecimento, né, à disposição. Então, tem muita coisa para ler, muita bagagem, tem coisas boas, mas tem muita tranqueira também. Tem muita coisa, né, que desvirtua a verdade, né? E às vezes tem coisas também boas, que às vezes se você só ficar no conhecimento, só para você estar afinado com a última conversa do momento, de nada serve. Agora, quando você busca alguma coisa na palavra, que é para transmitir para o outro o interesse, né, buscando, né, direcionado pelo Espírito Santo para gerar fruto, isso sim é o chamado da igreja. Não é para só eu ficar bem comigo mesmo. Não é esse o chamado. Tem esse livrinho aqui, né? É o Grande Abalo. Né? Então, o Grande Abalo. Então, é um livretinho, tá? É do Harold Walker, tá? Lá da Impacto. Mas é muito, muito importante, sabe? Leva a gente a refletir, né, sobre várias coisas, tá? Então, um livro assim que... Sabe aqueles livros assim de uma sentada, né? Então, você lê e Deus, né, começa a mexer com a tua vida. Um grande abalo. É incrível assim, né, que ele escreveu isso aqui, né, em 2015, 2016, né? Então não sabia nada, com certeza, né, da pandemia nem nada, e né, tem muitas coisas, né, que o Espírito de Deus já estava falando com ele. Mas eu gostaria de ver uma parte aqui, ó, né, sobre a reflexão, né, para esses dias hoje, né, que a gente tem vivido. Então, pare e reflita. Qual o desejo mais profundo do seu coração? Quer orar apenas para se sentir bem? Quer sair do culto com uma sensação gostosa? Ou quer de fato ouvir a voz de Deus? Se o seu desejo é ouvir a voz de Deus, saiba que ele vai incomodar. Você já recebeu um e-mail e deixou de abri-lo para não se sentir mal naquele momento? Nossa tendência é agir assim com Deus. Não toque nesse assunto agora, Senhor. Deixa-o para outra hora. Então, o Espírito de Deus, amados, né, tem urgência, né? Está chamando nós, igreja, né, para nos despertar, né? Então, a igreja, né, não é um lugar de você se sentir bem, nesse sentido que estão dando às vezes, né? Então não é um lugar assim só para você ter amigos, mas é um lugar para você estar a serviço de Deus. E muitas vezes a gente vai, né? Vai chorar. Muitas vezes nós vamos ter algumas perdas. Às vezes nessa guerra a gente pode ter algumas baixas, mas, né, é aí, né, que Deus quer contar conosco. É aí que Deus quer fazer a obra dele. Então,
não sejamos mais, né, somente ouvintes, né? Deus quer prática, amados. Sabe? Mesmo que seja, né, coisa simples, né? Lembra do efeito da borboleta. Pouca coisa que você faça aqui, mas faça, né, na unção. Faça, né, realmente, né, com o coração, né, desejando agradar a Deus, vai fazer diferença. Talvez muitas coisas a gente não vai nem ouvir, né? Não vai nem saber o retorno disso. Mas e aí? Deus vai falar para isso aí, não é da tua conta. Tá? Eu só mandei você fazer e faça. Ponto. É nisso, né, que a gente, né, tem que estar atento, queridos. Sabe? O importante é que a honra e a glória seja sempre do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus, né, seja conosco, amados. Boa noite.